O salão do Museu de Arte Contemporânea brilhava sob a luz fria dos lustres de cristal. Um oceano de seda, diamantes e sussurros calculados. No centro de tudo, Arthur, um titã da tecnologia com um ego do tamanho de seu império, segurava o braço de sua esposa, Helena, com uma força que desmentia o sorriso polido em seu rosto. "Você só pode estar de brincadeira com esse vestido", ele sibilou, a voz baixa, mas cortante como vidro quebrado, alta o suficiente para que o círculo de investidores e socialites ao redor pudesse ouvir. "Parece que saiu de uma loja de departamento. Pelo amor de Deus, Helena, não me envergonhe na frente de pessoas importantes." Ele a soltou como se tocasse em algo impuro, virando-se para retomar sua conversa, deixando-a isolada em uma ilha de humilhação. Os olhares se voltaram para ela, uma mistura de pena e desprezo. Arthur achava que o vestido dela, um modelo preto de corte impecável e tecido sublime, era um erro de R$ 200. Mas a câmera do destino, naquela noite, focava em seu pescoço, onde um colar de diamantes e safiras brilhava com uma luz própria. O verdadeiro erro naquela noite valia R$ 5 bilhões, e era ele quem estava cometendo. A humilhação foi instantânea e pública, uma onda de veneno que se espalhou pelo ambiente exclusivo. Verônica, uma rival de longa data, cujo vestido parecia ter sido costurado com fios de ouro e arrogância, não conseguiu esconder um sorriso vitorioso, trocando um olhar cúmplice com seu acompanhante. Outros convidados, mais discretos, desviavam o olhar, mas seus ombros tensos e os cochichos abafados eram uma sentença. Helena ficou parada por um instante que pareceu uma eternidade, o som das taças de champanhe e da música clássica se tornando um zumbido distante. Ela era, naquele momento, exatamente o que Arthur queria que ela fosse, um acessório defeituoso, uma nota dissonante em sua sinfonia de sucesso. Ele a havia despido de sua dignidade na frente do mundo que ele tanto se esforçava para impressionar, usando sua simplicidade como uma arma contra ela. Para ele, ela era um reflexo de seu status, e naquela noite, na sua visão distorcida, o reflexo estava embaçado, manchado por uma elegância que ele era incapaz de compreender. O que ele não via era a força silenciosa por trás dos olhos dela, uma calma que não era resignação, mas sim a quietude de uma tempestade prestes a se formar. Se você, assim como nós, acredita que a arrogância é o prelúdio da queda e que a verdadeira elegância reside na força interior, então você encontrou seu lugar. Histórias como a de Helena, onde a justiça é servida com a frieza de um diamante e a precisão de um plano meticulosamente traçado, são a alma deste canal. Convidamos você a se inscrever, curtir este vídeo e deixar seu comentário sobre o que acha que Arthur merece, pois a jornada que estamos prestes a narrar é a prova de que subestimar a pessoa errada pode custar um império. Compartilhe com aquela pessoa que adora ver o jogo virar, porque a virada de Helena não será apenas uma vitória, mas uma lição inesquecível sobre poder, valor e a beleza mortal da paciência. A humilhação que você acabou de testemunhar não é o fim da história dela, é o gatilho, o estopim que acendeu uma chama que estava adormecida há anos, esperando apenas o momento certo para consumir tudo que Arthur construiu sobre pilares de vaidade e desprezo. Acompanhe-nos, pois a vingança nunca foi tão sofisticada e a justiça nunca pareceu tão bela. Enquanto o veneno da humilhação se assentava, Helena não derramou uma única lágrima. Seus ombros, que poderiam ter se curvado sobre o peso do desprezo, permaneceram retos. Ela ergueu o queixo sutilmente, seu rosto uma máscara de serenidade que confundia os espectadores. Seus dedos, em um gesto quase imperceptível, tocaram a pedra central do colar que repousava em sua clavícula. Não era um gesto de consolo, mas de confirmação. O diamante, frio e pesado, era uma âncora, um lembrete físico de um poder que Arthur, em sua busca cega por brilho externo, jamais poderia conceber. Ela respirou fundo, absorvendo o ar rarefeito do luxo e da hipocrisia, e seus olhos varreram o salão. Não procurava uma rota de fuga, mas sim um alvo. Seu olhar não era o de uma vítima ferida, mas o de uma rainha avaliando seu tabuleiro de xadrez. A dor estava lá, profunda e antiga, mas naquela noite ela se cristalizou em algo muito mais perigoso. Propósito. A mulher que Arthur tentou diminuir havia desaparecido. Em seu lugar estava a herdeira de uma fortuna sussurrada, pronta para finalmente reivindicar seu trono.
Do outro lado do salão, perto de uma escultura modernista que valia mais do que a maioria dos carros no estacionamento, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável observava a cena com olhos atentos. Dr. Almeida, o advogado que servira a família de Helena por 3 gerações, ergueu discretamente sua taça em um brinde silencioso, um gesto que apenas ela compreenderia. Seus olhares se cruzaram por um segundo, uma comunicação sem palavras que selava um pacto de décadas. Helena desviou o olhar, pegou seu pequeno clutch de veludo preto e, de costas para a multidão, tirou o celular. Seus dedos se moveram com uma precisão cirúrgica sobre a tela, digitando uma mensagem curta e definitiva para o número seguro de seu advogado. Está na hora. Com um clique, a mensagem foi enviada, um míssil digital que cruzou a cidade e ativou um protocolo adormecido em um escritório de advocacia no centro financeiro. Naquele instante, engrenagens legais e financeiras, preparadas com paciência ao longo de meses, começaram a girar. O plano, uma obra-prima de estratégia silenciosa, estava oficialmente em movimento. Arthur continuava a rir com seus investidores, completamente alheio ao fato de que o chão sob seus pés havia acabado de se transformar em areia movediça. A calma de Helena não nascera naquela noite, fora forjada em anos de sabedoria herdada. Ela se lembrou de seu pai, um industrial recluso que desprezava o brilho dos novos ricos, sentado com ela na biblioteca de sua antiga fazenda. "Minha filha", ele dissera, sua voz grave ecoando entre as paredes forradas de livros, "nunca confunda dinheiro com fortuna. Riqueza grita, precisa de validação, de carros barulhentos e logotipos gigantes. Fortuna sussurra. Ela existe em fundações, em terras, em conhecimento e, acima de tudo, em silêncio." Ele olhara para Arthur, que na época era apenas um namorado ambicioso, com uma desconfiança que Helena, apaixonada, escolhera ignorar. "Esse homem", seu pai continuara, "só entende o que pode ser exibido. Ele nunca vai olhar para você e ver o tesouro que você é. Ele só verá a moldura que ele pode construir ao seu redor." As palavras, que na época pareceram o pessimismo de um pai superprotetor, agora ressoavam em sua mente com a clareza de uma profecia. Seu pai não havia apenas previsto a arrogância de Arthur, ele havia deixado para ela as ferramentas para se defender dela. A ferramenta principal era a Coleção Aurora, um conjunto de joias lendárias que eram muito mais do que simples adornos. Eram chaves. O colar que Helena usava naquela noite era a peça central, a chave mestra que, segundo uma cláusula específica e inalterável no testamento de seu pai, ativava sua posse total sobre um trust bilionário. Este fundo, secretamente administrado pelo Dr. Almeida, continha um portfólio de investimentos diversificados, ações de empresas centenárias e propriedades que faziam o império de tecnologia de Arthur parecer um castelo de cartas. A condição era poética e genial. Para provar que entendia a lição de seu pai sobre o verdadeiro valor, Helena precisava usar a joia mais importante, não para ostentar, mas como um ato simbólico de poder discreto em um ambiente público. Por anos, ela adiou aquele momento, esperando que o amor de Arthur florescesse e a visse por quem ela era. Mas a humilhação daquela noite foi a prova final de que seu pai estava certo. O colar não era apenas uma herança, era sua libertação, uma arma legal disfarçada de beleza, pronta para ser disparada contra o homem que via o mundo e a ela apenas pela superfície. Com a mensagem enviada e o poder do trust agora fluindo para seu controle, Helena se recompôs. Ela retocou o batom no banheiro de mármore, o reflexo no espelho mostrando uma mulher que ela não via há muito tempo, determinada, focada e implacável. Ela voltou ao salão principal, não mais se escondendo nas sombras, mas movendo-se com uma graça fluida e um propósito renovado. Arthur, ao vê-la retornando, lançou-lhe um olhar de irritação, esperando que ela tivesse a decência de permanecer invisível pelo resto da noite. Ele não notou a mudança sutil em sua postura, o brilho gélido em seus olhos ou a maneira como pela primeira vez ela parecia ocupar o espaço ao seu redor em vez de se encolher nele. Ele estava ocupado demais sendo o centro das atenções, o rei de seu universo artificial, para perceber que seu reino estava sob cerco. A mulher que ele havia humilhado por causa de um vestido simples, agora caminhava entre os convidados, não como sua esposa, mas como a arquiteta de sua ruína. A festa continuaria,
as risadas soariam falsas e o champanhe fluiria. Mas para Helena, o evento já havia terminado. A guerra, no entanto, estava apenas começando. O início do relacionamento deles não foi marcado pela arrogância que agora definia Arthur, mas por uma faísca de ambição que Helena, ingenuamente, confundiu com paixão. Eles se conheceram em um leilão de arte, onde ele, um jovem empreendedor de tecnologia com mais ideias do que capital, observava as obras com uma fome que contrastava com a calma dos herdeiros ao seu redor. Helena, vinda de uma linhagem de industriais que valorizavam a discrição acima de tudo, viu nele uma força da natureza, um ímpeto bruto que a fascinava. Ele falava do futuro com um brilho nos olhos, de algoritmos e mercados globais, um mundo distante das fazendas e das bibliotecas silenciosas que ela conhecia. Seu pai, um homem de poucas palavras e muita percepção, desconfiou de Arthur desde o primeiro aperto de mão. Cuidado com homens que constroem castelos no ar, ele a advertiu. Eles sempre esperam que outra pessoa forneça a terra. Helena, entretanto, estava apaixonada pela promessa de um mundo novo e acreditava que seu amor seria a fundação sólida de que ele precisava, sem perceber que ele a via apenas como o terreno a ser conquistado e explorado. Nos primeiros anos, Helena foi muito mais do que uma esposa. Foi a arquiteta silenciosa da ascensão de Arthur. Sua elegância ancestral e seus contatos abriram portas que a genialidade técnica dele jamais conseguiria sequer arranhar. Foram os jantares que ela organizou, com sua curadoria impecável de convidados e conversas, que atraíram os primeiros investidores anjo, homens de famílias tradicionais que confiavam mais no sobrenome dela do que nos gráficos dele. Ela revisava seus discursos, suavizando as arestas de sua agressividade e ensinava-o a navegar pelos códigos não escritos da alta sociedade. Enquanto ele codificava o futuro em seu escritório, ela construía a reputação dele nos salões, nos clubes de campo e nos eventos de caridade. Cada aperto de mão, cada sorriso, cada taça de vinho erguida em seu nome era um tijolo que ela sentava no império que ele, com o tempo, passaria a chamar unicamente de seu. Ela fazia tudo isso com a lealdade de uma parceira, acreditando que estavam construindo um legado juntos, sem notar que ele já havia menos como cofundadora e mais como seu primeiro e mais valioso ativo de relações públicas. A transformação de Arthur foi gradual, mas implacável, como a maré que corrói a rocha. A cada novo contrato milionário, a cada artigo na capa de uma revista de negócios, um pouco mais daquele jovem ambicioso que a encantara desaparecia, substituído por um magnata que via o mundo como um reflexo de si mesmo. O nós que eles costumavam usar se tornou um eu sonoro e constante. Eu fechei o negócio, minha empresa dobrou de valor, as pessoas me admiram. Ele começou a criticar as coisas que antes amava nela, sua preferência por livros em vez de festas, seu gosto por música clássica em vez dos hits do momento, sua recusa em usar roupas com logotipos gigantescos. Ele queria que ela fosse um outdoor de seu sucesso, um espelho que refletisse seu brilho para o mundo. A descrição dela, que antes fora um trunfo social, agora o envergonhava. Ele não queria uma parceira com opiniões próprias. Ele queria um troféu que pudesse polir e exibir, e qualquer mancha em sua superfície, por menor que fosse, era vista como uma afronta pessoal e uma traição à sua marca. As pequenas humilhações se tornaram a trilha sonora de seus dias, uma tortura lenta e constante. Começou com comentários disfarçados de piadas na frente de amigos. Helena ainda acha que estamos nos anos 50 com esses vestidos dela, ele dizia, arrancando risadas constrangidas. Depois evoluiu para críticas diretas e cruéis, sempre em particular. Ele zombava de seu interesse em administrar a horta orgânica na fazenda da família, chamando-a de passatempo de camponesa. Certa vez, quando ela sugeriu um investimento em uma fundação de arte, ele riu em seu rosto. Querida, deixa as finanças para quem entende. Vá comprar sapatos. Cada palavra era um golpe em sua autoestima, um esforço deliberado para diminuí-la e mantê-la em seu lugar. Ele a isolou de seus velhos amigos, alegando que eram um pouco ambiciosos, e a cercou de sua própria corte de bajuladores, pessoas que só viam valor em números e aparências. Ela se sentia como uma peça de mobília antiga em uma casa ultramoderna, valiosa para quem conhecia sua história, mas para o dono da casa, apenas um objeto empoeirado e fora de lugar. A penthouse onde viviam era a materialização da alma de Arthur, fria, impessoal e projetada para impressionar.
Paredes de vidro do chão ao teto exibiam a cidade como um troféu, mas não ofereciam nenhum calor. A decoração, escolhida por um designer famoso, era um mar de cinza, preto e cromo, sem um único toque pessoal de Helena. Suas aquarelas, herdadas da avó, foram relegadas a um depósito, substituídas por esculturas modernistas que Arthur comprara por seu valor de mercado, não por sua beleza. Ela se lembrava da casa da fazenda de seu pai, com suas poltronas de couro gastas, o cheiro de madeira antiga e as estantes que gemiam sob o peso de gerações de conhecimento. Aquele era um lar. A penthouse era uma vitrine. Ali, Helena não vivia, ela era exibida. Era o palco perfeito para o espetáculo de sucesso de Arthur, e ela, a atriz principal em um papel que não escolhera, obrigada a sorrir e acenar, enquanto sua identidade era lentamente sufocada pelo minimalismo opressivo e pelo luxo sem alma que ele tanto prezava. O controle financeiro era sua arma mais eficaz. Nos primeiros anos, as finanças eram compartilhadas, uma conta conjunta que simbolizava sua parceria. Mas à medida que a fortuna dele crescia, ele a convenceu, sob o pretexto de otimização fiscal, a transferir tudo para seu nome. Logo, a conta conjunta desapareceu, substituída por um cartão de crédito ilimitado que ele lhe dava. Era um gesto que o mundo via como generosidade, mas que Helena sentia como uma coleira. Cada compra, por menor que fosse, era registrada e ocasionalmente questionada. R$ 300 em livros de novo, Helena? Não temos o suficiente? Ele perguntava com um tom de falsa curiosidade. Ele a transformara de herdeira de uma fortuna discreta em uma dependente de sua riqueza barulhenta. Ela não tinha acesso ao patrimônio que ajudara a construir, não tinha voz nas decisões de investimento e, pior de tudo, sentia-se obrigada a performar gratidão por cada migalha de autonomia que ele lhe concedia. A gaiola dourada era mais gaiola do que dourada e a porta estava trancada com a chave do poder financeiro que ele segurava com firmeza. Nesse cenário de isolamento crescente, figuras como Verônica floresceram. Verônica era o oposto de Helena em todos os sentidos. Seu riso era alto, suas joias eram ostensivas e sua lealdade era tão volátil quanto o mercado de ações. Era o tipo de mulher que Arthur passara a admirar, alguém que entendia o poder como um jogo de aparências. Em um jantar, Verônica olhou para o broche de família que Helena usava, uma peça antiga e de valor sentimental, e comentou com desdém audível. Querida, que antiguinho. Você precisa que Arthur a leve para fazer compras de verdade. Em vez de defender a esposa, Arthur deu uma risada cúmplice. Eu tento, Verônica, eu tento, mas ela tem esse gosto rústico. Naquele momento, a traição foi mais cortante do que qualquer insulto. Ele não apenas permitiu que ela fosse humilhada, como se aliou à agressora, usando o momento para reforçar sua própria narrativa de que ele era um homem moderno e sofisticado, preso a uma esposa antiquada. Helena sorriu educadamente, mas por dentro algo se quebrou. Ela entendeu que não tinha um marido, tinha um adversário que dormia na mesma cama. Em uma noite de insônia, vagando pela biblioteca silenciosa da penthouse, o único cômodo que ele permitiu que ela decorasse, Helena encontrou uma caixa de mogno com as cartas de seu pai. Ela releu uma delas, escrita pouco depois de seu casamento. Minha filha, dizia a caligrafia firme, espero estar errado sobre este homem, mas meu instinto raramente falha. Ele não valoriza o que não pode ser contado ou pesado. Ele não vê a força em sua quietude, apenas um espaço vazio que ele pode preencher com seu próprio barulho. Lembre-se sempre de quem você é e de onde veio. Sua fortuna não está em um cofre, mas em seu caráter. E, para o caso de seu caráter precisar de um exército, eu me certifiquei de que você tenha um. Dr. Almeida sabe de tudo. Ele guarda suas armas. As palavras de seu pai, que antes pareciam duras, agora soavam como um abraço protetor vindo do passado. Ela não estava sozinha. Havia um plano, uma rede de segurança tecida com a sabedoria e o amor de um pai que a via por completo, mesmo quando seu próprio marido se recusava a enxergá-la. A proximidade do baile de gala anual do museu exacerbou a obsessão de Arthur com a imagem. Para ele, aquele não era um evento social, era o campo de batalha onde sua supremacia seria confirmada diante de investidores e da imprensa. Nas semanas que antecederam a festa, sua ansiedade se transformou em tirania doméstica. Ele a arrastou para as boutiques mais caras da cidade, rejeitando um vestido após o outro. Um modelo de alta costura foi descartado como muito artístico, vão pensar que somos pobres. Outro, coberto de lantejoulas, foi considerado desesperado por atenção.
Ele não procurava um vestido que a deixasse bonita, ele procurava um uniforme que a declarasse como sua propriedade mais valiosa. Foi nesse contexto que Helena escolheu o vestido preto. Simples, de um corte perfeito, feito de um tecido que sussurrava luxo em vez de gritar. Foi um ato silencioso de desafio. Ela não seria sua manequim. Se ele queria uma exibição de poder, ela lhe daria uma, mas em seus próprios termos, usando uma linguagem que ele era incapaz de decifrar. Na noite do evento, a tensão na penthouse era palpável. Enquanto Helena terminava de se arrumar, Arthur entrou no closet, já impaciente em seu smoking feito sob medida. Seus olhos percorreram o vestido preto com um desprezo mal disfarçado. "É com isso que você vai?" ele perguntou, o tom carregado de desapontamento. "Parece que você está de luto por nossa reputação." Ela permaneceu em silêncio, virando-se para a penteadeira onde a caixa de veludo azul da coleção Aurora a esperava. Com as mãos firmes, ela abriu a caixa, revelando o brilho profundo dos diamantes e safiras. Arthur bufou, impaciente. "Pelo menos use uma joia decente para compensar esse pano de saco. Coloque algo que brilhe, que mostre que não estamos falidos." Helena apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Ela ergueu o colar pesado e frio, sentindo o peso não apenas das pedras, mas de anos de promessas e avisos. Ao fechar o fecho em seu pescoço, ela não estava apenas se adornando. Ela estava se armando. O gatilho final não seria puxado por ela, mas por ele, no meio do salão, diante de todo o mundo que ele tanto queria impressionar. A volta para a penthouse, após o evento no museu, foi imersa em um silêncio glacial, mais opressivo do que qualquer grito. Arthur dirigia seu carro esportivo com uma fúria contida, os nós dos dedos brancos no volante de couro. Ele não olhou para Helena uma única vez. Ao chegarem, ele jogou as chaves sobre a mesa de mármore com um baque seco que ecoou pelo apartamento vazio. "Você conseguiu o que queria, não é?" ele disse, a voz baixa e perigosa. "Transformou minha noite de triunfo em um espetáculo de mau gosto." Todos estavam comentando. Não sobre meus negócios, não sobre o futuro da empresa, mas sobre o vestido patético da minha esposa. Ele se serviu de uma dose de uísque, virando-se para encará-la com olhos frios. "Eu construí um império para que fôssemos respeitados, admirados. E você me humilha com essa sua teimosia em parecer uma professora primária. Espero que esteja satisfeita com o dano que causou à minha imagem." Ele não esperou por uma resposta, retirando-se para seu escritório e batendo a porta. Helena ficou sozinha na vastidão da sala, o colar ainda em seu pescoço, sentindo o peso de uma verdade esmagadora. Para ele, ela não era uma parceira. Era um item de branding que havia falhado no controle de qualidade. A crueldade de Arthur, antes um veneno administrado em doses homeopáticas, tornou-se um dilúvio nos dias que se seguiram. Uma semana depois do baile, ele a levou para a fazenda da família dela, um lugar sagrado, cheio de memórias de seu pai. Com um sorriso que não alcançava os olhos, ele anunciou seus planos. "Decidi fazer uma reforma completa aqui, querida, trazer este lugar para o século XXI. Ele falava de paredes de vidro, de móveis minimalistas, de apagar todo o charme rústico que Helena tanto amava. Ela tentou argumentar, falar sobre o legado de sua família, mas ele a interrompeu com um gesto impaciente. "Legado não paga as contas. Isso aqui é um ativo, e precisa parecer um." A verdade, no entanto, era muito mais sórdida. 2 semanas depois, por um erro da nova decoradora que enviou um e-mail para o endereço errado, Helena descobriu o verdadeiro propósito da reforma. As plantas e os catálogos de móveis vinham com anotações de Verônica, detalhando suas preferências para o nosso refúgio de fim de semana. Arthur não estava reformando a casa para eles, estava entregando, pedaço por pedaço, para sua amante, profanando o único lugar no mundo onde Helena ainda se sentia conectada às suas raízes. O ataque seguinte veio em seu flanco mais vulnerável, sua pequena ilha de propósito. Helena dedicava parte de seu tempo a gerir uma fundação de caridade que a empresa de Arthur financiava, um projeto que ela mesma havia idealizado para apoiar jovens artistas. Era um trabalho que lhe dava dignidade, uma identidade para além de esposa de. Certa tarde, foi convocada para uma reunião com o diretor financeiro, um homem subserviente a Arthur, conhecido por seu desprezo velado por ela. Ele não a fez esperar, o que já era um mau sinal. Com uma formalidade fria, ele a informou que o conselho havia decidido reestruturar a liderança da fundação. "Estamos buscando um perfil mais arrojado, mais alinhado com a imagem de inovação da empresa", ele disse, evitando seu olhar. "Com todo respeito, seu estilo é muito tradicional, muito discreto. Precisamos de alguém que brilhe, que atraia a mídia." A humilhação foi cirúrgica. Ele a estava demitindo por não ser espalhafatosa o suficiente, usando as mesmas palavras que Arthur usaria. Ela foi dispensada do único papel que era verdadeiramente seu.
substituída por uma jovem influencer com milhões de seguidores e nenhum conhecimento de arte, provando que no universo de Arthur, substância era irrelevante diante do espetáculo. Os encontros familiares se tornaram campos minados de desprezo sutil. Em um almoço de domingo na mansão dos pais de Arthur, a matriarca, uma mulher cuja gentileza era tão autêntica quanto as pérolas que usava, a tratou com uma condescendência cortante. Helena, querida, seja um anjo e veja se as crianças do seu primo precisam de algo. Você tem tanto jeito com os pequenos, disse ela, dispensando-la como se fosse uma babá contratada. Durante a refeição, enquanto Arthur contava uma história sobre suas conquistas, seu cunhado fez uma piada sobre o gosto simples de Helena e a mesa inteira riu, incluindo Arthur, que lhe deu uma piscadela cúmplice, como se dissesse: veja, não sou só eu que penso assim. Ela se sentia como um fantasma à mesa, uma presença tolerada, mas não desejada. Servia o vinho, sorria nos momentos certos, mas por dentro, cada risada era como um caco de vidro em sua alma. Eles a haviam rebaixado de membro da família a uma funcionária invisível, cujo único propósito era garantir que a engrenagem social de Arthur continuasse girando sem atritos, sem personalidade e, acima de tudo, sem voz. A estocada mais cruel, no entanto, veio diretamente de Verônica. Elas se encontraram, supostamente por acaso, em uma joalheria na avenida mais luxuosa da cidade. Helena estava ali para um simples ajuste em um relógio de seu pai. Verônica, por outro lado, fazia um espetáculo, experimentando um anel de diamante que parecia um iceberg em seu dedo. Ao ver Helena, ela abriu um sorriso felino. Helena, que surpresa, veio dar um upgrade nisso aí? Ela perguntou, apontando com o queixo para a aliança de casamento de Helena, uma peça elegante, mas discreta, de platina. Antes que Helena pudesse responder, Verônica estendeu a mão, exibindo a pedra colossal. Arthur me deu. Ele disse que eu mereço algo que reflita a magnitude dos sentimentos dele. Ele tem essa coisa com símbolo, sabe? Acredita que tudo precisa comunicar poder, sucesso. A mensagem era clara e brutal. O anel em seu dedo era um símbolo de um amor grandioso, enquanto a aliança de Helena representava algo pequeno, antiquado e implicitamente insignificante. A vendedora olhava constrangida, mas Verônica saboreava a cada segundo da humilhação pública, deixando Helena sem palavras, sentindo o metal frio de sua aliança como o símbolo de uma promessa quebrada e de um status perdido. As noites na penthouse se tornaram um tormento. Helena perambulava pelos cômodos silenciosos, sentindo-se uma estranha em sua própria vida. O reflexo que a encarava nos vidros que iam do chão ao teto não era de uma mulher, mas de uma silhueta vazia contra o brilho de uma cidade que parecia zombar de sua solidão. A dor da traição era uma coisa, mas a sensação de ser apagada era outra, muito mais profunda e devastadora. Arthur não estava apenas atraindo. Ele estava sistematicamente desmantelando sua identidade, peça por peça. Ele atacou seu gosto, seu trabalho, sua família, seu lar, sua posição. Cada humilhação era um ato de aniquilação, um esforço para provar a si mesmo e ao mundo que ela não era nada sem ele. Ela se lembrava da mulher que era antes dele, segura, culta, herdeira de uma sabedoria silenciosa. Onde estava essa mulher agora? Afogada em um mar de luxo superficial, sufocada pela arrogância dele. A vergonha a consumia. Vergonha por ter permitido que isso acontecesse, por ter amado um homem que via o amor como uma transação comercial e a lealdade como uma ferramenta de controle. Ela se sentia descartável, um rascunho de uma vida que ele agora estava reescrevendo com outra pessoa. A próxima agressão foi um golpe no coração de sua herança. Em um jantar com um casal de investidores, Arthur anunciou casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo, que havia colocado a fazenda da família dela à venda. Um belo terreno, mas pouco prático, ele disse, com um ar de magnata que toma decisões difíceis, mas lucrativas. O mercado imobiliário naquela região está aquecido. É uma oportunidade de ouro. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões. A fazenda era mais do que uma propriedade. Era o santuário de sua infância, o lugar onde a presença de seu pai ainda era quase palpável na biblioteca antiga e nos campos vastos. Vender aquele lugar era como vender sua alma. Ela o confrontou mais tarde, a voz trêmula de uma raiva que mal conseguia conter. Ele a olhou com frieza. Não seja sentimental, Helena. É um negócio. Além disso, você não precisa mais daquele lugar. Seu passado não combina com o nosso futuro. A crueldade da frase a atingiu como um soco. Ele não estava apenas vendendo a terra. Estava tentando apagar sua história, cortando sua última âncora para um mundo onde ela era valorizada por quem era, e não pelo que representava ao lado dele. A fase da discrição acabou. Arthur,
sentindo-se invencível em sua torre de arrogância, começou a exibir Verônica abertamente. Eles foram fotografados em jantares nos restaurantes mais badalados, em leilões de arte e até mesmo em um evento de caridade que antes era patrocinado por Helena. Ele não se importava mais com as aparências ou com os sussurros. Pelo contrário, parecia se deleitar com a audácia de sua traição, como se a substituição pública de sua esposa fosse o troféu final de seu poder. Para Helena, cada foto nas colunas sociais era uma nova facada. Ela via Verônica usando joias que ele lhe dera, sentada em sua mesa favorita no restaurante onde comemoraram seu 10º aniversário, rindo com os amigos que antes eram deles. O mundo que ela ajudara a construir estava sendo ocupado por uma usurpadora, com a bênção e o incentivo de seu próprio marido. A sociedade, sempre ávida por um escândalo, observava com um misto de pena e fascínio mórbido. Helena se tornou a pobre esposa traída, um clichê ambulante, enquanto Arthur era pintado como um titã indomável, poderoso demais para se prender às convenções. A humilhação não era mais privada, era um espetáculo para toda a cidade. O fundo do poço chegou em uma manhã chuvosa de terça-feira. Helena estava na biblioteca da Penthouse, o único lugar que ainda sentia como seu, quando a governanta deixou as revistas do dia sobre a mesa de centro. Na capa da principal publicação de negócios e estilo de vida do país estava uma foto de Arthur e Verônica, ele com seu sorriso predatório de sucesso, ela deslumbrante em um vestido vermelho, a mão com o anel de diamante possessivamente em seu braço. A manchete era a pá de cal e sua dignidade. O novo casal poderoso, Arthur e Verônica reinventam o império. No artigo, uma passagem a descrevia como a reclusa e tradicional primeira esposa, de quem Arthur se distanciou discretamente nos últimos anos. Reclusa, tradicional, distanciou. As palavras a transformaram em uma nota de rodapé em sua própria história. Naquele momento, algo dentro dela se partiu. A força que a mantivera de pé, a dignidade silenciosa, tudo desmoronou. Ela caiu de joelhos no tapete persa, não com um grito, mas com um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que vem quando a dor é tão profunda que suga todo o ar, todo o som, toda a esperança. Ela era, finalmente, o que ele sempre quis que ela fosse. Nada. Mas no abismo do nada, no vácuo da aniquilação, uma faísca sobreviveu. Depois de um tempo incontável no chão, Helena ergueu a cabeça e se olhou no espelho escuro da estante. Viu um rosto pálido, olhos vazios, a imagem da derrota. E então, lembrou-se das palavras de seu pai, vindas de um lugar profundo de sua memória. Fortuna sussurra, minha filha, o poder mais verdadeiro não precisa de plateia. Uma onda de clareza gelada percorreu seu corpo, substituindo a dor paralisante. Sofrer era uma escolha. Ser uma vítima era dar a Arthur sua vitória final. Ele queria que ela desaparecesse, que se tornasse uma sombra, um eco de uma vida passada. E ela, até aquele momento, estava lhe dando exatamente isso, mas não mais. A mulher que se levantou do chão não era a mesma que havia caído. A dor ainda estava lá, mas agora era combustível. A humilhação não era mais uma ferida, mas uma armadura. Ela caminhou até o telefone, as mãos firmes, o coração batendo em um ritmo novo, um ritmo de guerra. Discou o número do Dr. Almeida. Quando ele atendeu, sua voz não era a de uma vítima, mas de uma comandante. Dr. Almeida, ela disse, com uma calma mortal. Iniciei o protocolo Aurora. Compre tudo. O encontro aconteceu no dia seguinte, não em um escritório de vidro e aço, mas na biblioteca particular do Dr. Almeida, um santuário de mogno, couro e conhecimento acumulado. O ar cheirava a livros antigos e a uma lealdade que o tempo não podia corroer. Ele não a cumprimentou com pena, mas com um respeito solene, como um general saudando sua rainha antes da batalha. Sobre a mesa maciça repousava uma pasta de couro com o brasão da família de Helena. Seu pai antecipou este dia, minha cara, disse ele, sua voz um bálsamo de calma e autoridade. Ele não temia que Arthur a traísse. Ele temia que Arthur jamais a enxergasse. E para um homem como seu pai, ser invisível era uma forma de morte. Dr. Almeida abriu a pasta, revelando o testamento original, com suas cláusulas sublinhadas a caneta tinteiro. O protocolo Aurora foi ativado no momento em que você enviou a mensagem. O Conselho Fiduciário na Suíça já foi notificado. A partir de agora,
Você não é mais a esposa de um bilionário. Você é o poder por trás de um império que faz o dele parecer uma brincadeira de criança. A pergunta não é o que podemos fazer. A pergunta é, por onde você deseja começar? Dr. Almeida explicou a genialidade por trás do plano de seu pai. Não se tratava apenas de uma herança. Era um teste de caráter e uma lição de poder. Seu pai sabia que o mundo de Arthur é construído sobre aparências, sobre o brilho que cega, continuou o advogado, apontando para uma cláusula específica. Ele estipulou que o controle total do trust só seria liberado quando você usasse a joia principal da coleção Aurora não como um símbolo de status, mas como uma afirmação silenciosa de seu próprio valor, em um ambiente onde todos estivessem obcecados com o brilho alheio. A humilhação que você sofreu não foi uma derrota, Helena. Foi a sua coroação. Você provou que entende a diferença entre o preço de algo e seu verdadeiro valor. Helena finalmente compreendeu. Seu pai não a deixara apenas rica. Ele a deixara sábia. Ele a armara com uma fortuna que só poderia ser acessada por meio da compreensão de sua filosofia de vida. A dor da humilhação começou a se transformar em uma clareza gelada. Arthur, em sua tentativa de diminuí-la, havia, sem saber, entregado a ela as chaves do reino, provando ser exatamente o homem superficial que seu pai previra. O conteúdo da pasta era vertiginoso, um mapa do tesouro que redefinia a realidade. O trust, batizado de Fundação Legado Silencioso, administrava um portfólio que incluía participações majoritárias em indústrias farmacêuticas, empresas de logística naval e vastas extensões de terra na Patagônia, além de uma carteira de ações de tecnologia que, ironicamente, superava em muito a de Arthur. O valor líquido, estimado por uma auditoria recente, era quase 5 vezes maior que todo o patrimônio que Arthur se gabava de ter construído. A coleção Aurora, com seu colar de 5 milhões de reais, era apenas a ponta de um iceberg de poder financeiro. O Dr. Almeida mostrou a ela os documentos já preparados, a procuração que lhe dava poder de voto irrestrito, os relatórios de desempenho do fundo e uma lista de ativos estratégicos. Seu pai não queria que você dependesse de ninguém, disse ele. Ele queria que você fosse a rocha sobre a qual seu próprio futuro seria construído. Arthur construiu um castelo de cartas sobre a areia. Você, Helena, é dona da montanha inteira. A dimensão de seu poder era quase assustadora, mas a sensação de justiça que a acompanhava era inebriante. A primeira fase do plano nasceu ali, naquela biblioteca silenciosa, com o cheiro de sabedoria antiga no ar. Não seria uma vingança barulhenta e escandalosa, mas uma aquisição. Uma obra de arte estratégica que usaria a própria arrogância de Arthur como a principal arma contra ele. A empresa dele, a Inovatex, abriu seu capital recentemente. Ele está embriagado com o sucesso, vendendo a narrativa de que é intocável, explicou o Dr. Almeida, enquanto desenhava um fluxograma em um bloco de notas. Mas para financiar sua expansão agressiva e seu estilo de vida, ele colocou uma quantidade significativa de ações no mercado. Ações que estão, neste momento, subvalorizadas por causa de alguns investimentos arriscados que ele fez. Helena ouvia, seu cérebro antes ocupado em gerenciar jantares e eventos sociais, agora processando estratégias de mercado com uma velocidade surpreendente. A ideia era criar uma série de empresas de fachada, em paraísos fiscais distintos, e começar a comprar discretamente blocos de ações da Inovatex. Seria uma compra lenta, metódica, invisível para os radares do mercado, até que fosse tarde demais. Ela não iria destruir o império dele. Ela iria tomá-lo para si. Enquanto Helena passava suas tardes na biblioteca do Dr. Almeida, devorando relatórios financeiros e aprendendo sobre o mercado de capitais, Arthur vivia em seu mundo de autocelebração. Ele mal notava a ausência dela. Quando a via à noite com olheiras discretas e um ar pensativo, ele interpretava aquilo como a melancolia da esposa troféu que percebia estar perdendo seu brilho. Certa vez ele a encontrou na biblioteca da Penthouse, lendo um livro sobre fusões e aquisições. Ele riu, um som condescendente que ecoou pelo ambiente minimalista. Olha só, minha esposa intelectual arrumou um novo hobby. Cansou de jardinagem? Não se preocupe com essas coisas, querida. Deixe os negócios para quem tem cérebro para isso. Apenas continue bonita e não me envergonhe mais em público. Aquele comentário que antes a teria ferido profundamente, agora soava como música para seus ouvidos. A cegueira dele era sua maior aliada. Ela a via como uma decoração, uma sombra, e era exatamente como uma sombra que ela se moveria para engolir sua luz,
sem que ele percebesse até estar na mais completa escuridão. Para que o plano funcionasse, a fachada precisava ser perfeita. Helena mergulhou em seu papel com a dedicação de uma atriz premiada. Ela se tornou mais quieta, mais retraída, a personificação da esposa derrotada. Em público, quando eram forçados a aparecer juntos, ela mantinha os olhos baixos, respondia com monossílabos e deixava que ele a conduzisse como um objeto inanimado. Seus amigos, os poucos que restavam, ligavam preocupados, mas ela os tranquilizava com uma voz resignada, dizendo que estava apenas cansada. A sociedade, que a observava com pena, agora tinha certeza: a pobre Helena havia sido quebrada. Arthur, por sua vez, adorava a nova dinâmica. A submissão dela alimentava seu ego. Ele a via como prova final de seu poder. Ele não apenas a havia substituído, como a havia domado. Ele se sentia magnânimo, até mesmo generoso por ainda permitir que ela vivesse sob seu teto. Ele não fazia ideia de que cada gesto de submissão dela era um ato de guerra. Cada olhar baixo era um cálculo. E seu silêncio era o som de um exército se posicionando para o ataque final. Longe dos olhos de Arthur, o exército de Helena se mobilizava com uma eficiência implacável. Dr. Almeida, usando sua rede de contatos construída ao longo de 50 anos de prática jurídica impecável, acionou os melhores operadores do mercado financeiro. Banqueiros em Zurique, advogados corporativos em Londres e analistas de risco em Nova York foram contatados sobre o mais estrito sigilo. Eles não sabiam para quem trabalhavam, conheciam apenas o nome da fundação e a quantidade astronômica de capital que tinham à sua disposição. As ordens de compra eram dadas por meio de canais criptografados, partindo de Helena para o Dr. Almeida e dele para a rede global. A primeira empresa de fachada, a Aurora Holdings, foi registrada nas Ilhas Caimã. A segunda, Legacy Ventures, nas Bermudas. Cada uma comprava pequenas fatias da Innovatex, nunca o suficiente para disparar os alarmes da Comissão de Valores Mobiliários. Era uma teia de aranha sendo tecida ao redor da empresa de Arthur, fio por fio, silenciosa e mortal. Ele se preocupava com a próxima capa de revista, enquanto ela orquestrava uma das maiores aquisições hostis secretas da década. Uma noite, semanas após o início da operação, Helena estava de pé diante da parede de vidro da penthouse, observando as luzes da cidade cintilarem abaixo. Arthur estava em uma viagem de negócios com Verônica, exibindo seu poder em outra capital. O apartamento estava silencioso, mas para Helena, ele vibrava com a energia de seu plano em movimento. Naquele dia, suas empresas de fachada haviam cruzado a marca de 30% do controle acionário da Innovatex. Ela não sentia euforia, nem mesmo ódio. O que sentia era um frio e profundo senso de propósito, uma retificação cósmica em andamento. Ela lembrou-se do rosto de seu pai, da firmeza em sua voz. Ele não a preparara para ser uma vítima, mas para ser uma guardiã de seu legado, um legado de força silenciosa. Olhando para o reflexo da mulher no vidro, ela não via mais a esposa humilhada, mas uma herdeira reivindicando o que era seu por direito. A vingança não era mais sobre a dor que Arthur lhe causara, era sobre a honra de seu pai e a restauração de sua própria identidade. O jogo estava armado. O cheque-mate era apenas uma questão de tempo. Enquanto a operação secreta de Helena ganhava corpo nos mercados financeiros globais, Arthur, em sua bolha de invencibilidade, acelerava a demolição de sua vida conjugal. Ele instruiu seus advogados, uma firma agressiva conhecida por esmagar oponentes, a redigirem o pedido de divórcio mais impiedoso possível. O documento, que ele leu com um sorriso satisfeito, despojava Helena de praticamente tudo, oferecendo-lhe uma pensão modesta que ele descreveu como mais do que generosa para uma mulher sem carreira. Simultaneamente, ele colocou a fazenda da família dela oficialmente no mercado, agendando um leilão privado para investidores imobiliários selecionados. Para ele, cada um desses atos era uma demonstração de poder, uma forma de apagar Helena não apenas de seu futuro, mas também de seu passado. Ele contava a Verônica, entre taças de champanhe, que em breve estariam livres para construir seu império juntos, sem o peso morto de uma esposa antiquada. A arrogância o cegava para o fato de que, enquanto ele derrubava as paredes de seu casamento, ela estava comprando as fundações de seu império. Em contraste com a fanfarra de Arthur, os movimentos de Helena eram um balé de silêncio e precisão.
Suas manhãs eram passadas não em salões de beleza, mas em cartórios empoeirados e escritórios discretos no centro antigo da cidade. Acompanhada pelo Dr. Almeida, ela assinava pilhas de documentos em nome de fundações e empresas das quais Arthur nunca ouvira falar. Cada assinatura era um golpe de espada invisível. Ela ratificou a transferência de controle de propriedades rurais na Argentina, liquidou títulos de dívida soberana para aumentar a liquidez e autorizou a criação de mais uma empresa de fachada, desta vez sediada em Singapura, para diversificar os pontos de compra das ações da Inovatex. Em uma tarde, ela passou horas em uma sala segura de um banco, revisando os certificados de propriedade de cada joia da coleção Aurora, não por seu valor monetário, mas para entender o poder legal que cada peça representava. Ela não estava apenas reunindo dinheiro, estava montando um arsenal legal e financeiro. Cada documento uma bala, cada cláusula um escudo, preparando-se para uma guerra que seu inimigo nem sabia que havia começado. A compra das ações da Inovatex era uma obra-prima de dissimulação. As ordens eram fracionadas em lotes pequenos, executadas por diferentes corretoras em fusos horários distintos, tornando o padrão de compra quase impossível de ser rastreado até uma única fonte. Enquanto a Aurora Holdings comprava no mercado de Nova York, a Legacy Ventures atuava em Londres e a recém-criada Orion Capital operava em Hong Kong. O algoritmo, supervisionado por uma equipe de elite em Genebra, era projetado para mimetizar o ruído normal do mercado. A genialidade do plano estava em sua paciência. Eles não tentaram dar um golpe rápido, o que teria inflado o preço das ações e alertado os reguladores. Em vez disso, agiram como a maré, subindo lenta e inexoravelmente. A cada dia, o controle de Helena sobre a empresa de Arthur aumentava em frações de 1%, um avanço imperceptível para quem olhava de fora, mas que, somado, representava uma tomada de poder silenciosa e avassaladora. Arthur se preocupava com a cotação diária, Helena com a posse final. A arrogância de Arthur, no entanto, era a maior aliada de Helena. Certo dia, seu diretor financeiro, um homem ansioso e detalhista, solicitou uma reunião urgente. "Senhor", disse ele, mostrando gráficos em seu tablet, "estamos vendo uma atividade de compra incomum e persistente em nossas ações nas últimas semanas. Não é um único grande investidor, mas uma série de compras menores e coordenadas. É sutil, mas o volume acumulado é significativo." Arthur mal olhou para os dados. Ele deu uma gargalhada, recostando-se em sua cadeira de couro que custava o mesmo que um carro popular. "Isso não é incomum, é o som do sucesso. O mercado está finalmente reconhecendo o meu gênio. São pequenos investidores tentando pegar uma carona no foguete da Inovatex. Deixe-os comprar, isso só aumenta a minha lenda." Ele dispensou o diretor com um aceno de mão, irritado com a interrupção. Aquele foi o momento em que a guerra poderia ter sido descoberta, mas o ego de Arthur construiu uma fortaleza tão impenetrável que nem mesmo a verdade conseguiu entrar. Ele viu um tributo onde deveria ter visto uma ameaça mortal. Enquanto Helena tecia sua teia, Verônica já se comportava como a nova rainha do império. Ela supervisionava pessoalmente a reforma da fazenda, ordenando que a biblioteca antiga fosse transformada em um spa moderno e que o carvalho centenário do jardim fosse cortado para dar lugar a uma piscina de borda infinita. Com Arthur, ela planejava uma festa de noivado que seria o evento do século, uma celebração de sua vitória sobre a esposa fantasma. Em um jantar, ela comentou com amigos, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Finalmente Arthur terá ao seu lado uma mulher que entende de poder, não uma que se esconde atrás de livros velhos. Vamos levar a marca Inovatex a um novo patamar de glamour. Arthur, encantado, concordava com tudo. Ele via em Verônica o reflexo perfeito de suas próprias ambições, audaciosa, faminta por atenção e completamente superficial. Ele não percebia que estava trocando uma parceira que o ajudou a construir seu reino por uma parasita que só estava interessada em saquear seus tesouros. A cegueira dele não era apenas sobre Helena, era sobre a natureza de todos ao seu redor. A estratégia de Helena não se limitava ao mercado de ações. Ela sabia que para vencer a guerra precisaria de mais do que controle acionário. Precisaria destruir a narrativa de Arthur como um gênio solitário. Usando um nome falso e agindo como representante de uma fundação de preservação histórica, ela entrou em contato com os primeiros investidores da Inovatex, aqueles que Arthur havia forçado a sair da sociedade anos antes com acordos desvantajosos. Ela ouviu suas histórias de promessas quebradas e ideias roubadas. Com uma descrição impecável, Dr. Almeida coletou depoimentos juramentados e cópias de e-mails antigos que provavam que muitas das inovações geniais de Arthur foram, na verdade, contribuições de outros que ele se recusou a acreditar.
Ela não planejava processá-lo, o objetivo era outro. Essas histórias seriam a munição para desmantelar sua reputação perante o conselho e o público, provando que seu império não foi construído sobre genialidade, mas sobre a exploração da confiança alheia, começando pelos seus sócios e terminando em sua própria esposa. A contagem regressiva para o clímax começou em uma noite de tempestade. Na biblioteca do Dr. Almeida, com o som da chuva batendo nas janelas, eles fizeram a contagem final. As empresas de fachada, juntas, haviam adquirido 51% das ações com direito a voto da Inovatex. O controle era absoluto. Sobre a mesa de Mogno estava o dossiê final, os certificados de ações, os depoimentos dos ex-sócios, uma cópia autenticada do testamento do pai de Helena e uma proposta detalhada para a reestruturação completa da empresa. Está tudo pronto, minha cara, disse Dr. Almeida, seus olhos brilhando com uma admiração paternal. Agora, só precisamos que ele convoque a reunião. E ele vai. Helena sentiu um calafrio, não de medo, mas de uma certeza gélida. Olhou para o retrato de seu pai na parede, o homem que a ensinara que fortuna sussurra. Seus sussurros, ao longo dos anos, haviam se transformado em um grito de guerra silencioso, prestes a ecoar na sala de reuniões mais alta da cidade. Como o Dr. Almeida previu, foi o próprio Arthur quem armou o palco para sua execução. A volatilidade das ações, que ele antes desprezara, começou a assustar os membros do conselho e os investidores institucionais. Rumores de uma possível tomada de controle hostil, ainda que sem um rosto conhecido, começaram a circular nos bastidores do mercado financeiro. Pressionado e furioso por ter sua autoridade questionada, Arthur decidiu agir da única maneira que conhecia, com uma demonstração esmagadora de força. Ele convocou uma reunião de emergência do Conselho de Administração. O e-mail enviado para todos os membros, incluindo os representantes dos novos acionistas misteriosos, era arrogante e desafiador. Vamos acabar com essas especulações de uma vez por todas, dizia a mensagem. A Inovatex tem um líder, e esse líder sou eu. Ele planejava fazer um discurso inflamado, apresentar projeções financeiras otimistas e reafirmar seu controle inabalável. Ele estava preparando um espetáculo de poder, sem saber que a verdadeira estrela do show ainda não havia chegado. Na manhã da reunião, a cidade parecia prender a respiração. Arthur escolheu seu terno mais caro, um azul marinho que projetava autoridade, e ensaiou seu discurso diante do espelho da penthouse, sorrindo com a confiança de um imperador. Verônica lhe desejou sorte com um beijo, já planejando a comemoração da vitória. Do outro lado da cidade, em seu apartamento temporário, Helena se preparava com um ritual diferente. Ela vestiu um terno de corte impecável, de um cinza carvão que era a cor do aço e da determinação. Não usou maquiagem pesada, apenas o suficiente para acentuar a seriedade em seus olhos. E como um toque final, uma coroação silenciosa, ela colocou o colar Aurora. A joia que fora o estopim de sua humilhação, agora era o símbolo de seu poder soberano. Ao encontrar o Dr. Almeida no lobby de um hotel discreto, ela não disse uma palavra, apenas assentiu. Juntos, entraram no carro preto que os levaria à torre da Inovatex. Arthur subia pelo elevador privativo, rumo ao que acreditava ser seu palco. Ela subia pelo elevador social, em direção ao que sabia ser seu tribunal. O jogo estava prestes a terminar. A sala de reuniões no último andar da torre Inovatex era um aquário de poder, com paredes de vidro que davam para a cidade e uma mesa de mogno tão polida que refletia os rostos tensos dos membros do conselho. Arthur entrou no ambiente como um conquistador retornando de uma batalha vitoriosa. Seu terno azul marinho era uma armadura, seu sorriso, uma arma. Ele não estava ali para debater, mas para decretar. Com um gesto teatral, ele iniciou seu discurso, a voz ressoando com a arrogância de um homem que nunca conhecera a dúvida. Ele zombou dos rumores infundados sobre uma aquisição hostil, chamando-os de ruído de mercado gerado pela inveja. Ele prometeu um futuro de crescimento exponencial, um futuro moldado unicamente por sua visão, por seu gênio. Os diretores, homens acostumados a obedecer, assentiam com a cabeça, alguns com admiração, outros com um medo bem disfarçado. Arthur estava no auge de seu poder, o rei em seu castelo de vidro, e estava prestes a esmagar qualquer um que ousasse questionar seu trono. Ele saboreava o momento, a sensação de controle absoluto, completamente alheio ao fato de que não estava em um palco, mas em um cadafalso. No exato momento em que Arthur erguia um gráfico para exibir projeções financeiras estratosféricas, as portas duplas da sala de reuniões se abriram em um silêncio solene.
Todos os olhares se viraram, esperando talvez um assistente atrasado. Mas quem entrou não foi um subordinado. Era Helena. Ela não usava um vestido, mas um terno cinza carvão de corte impecável, que lhe conferia uma autoridade que ninguém ali jamais vira nela. Em seu pescoço repousava o colar Aurora, suas safiras e diamantes capturando a luz fria da sala com um brilho desafiador. Ao seu lado caminhava o Dr. Almeida, sua postura ereta e sua pasta de couro transmitindo uma gravidade que fez o ar na sala ficar mais denso. O queixo de Arthur caiu por uma fração de segundo antes de se recompor em uma máscara de fúria gelada. "O que diabos você está fazendo aqui?" ele sibilou, a voz baixa, mas carregada de veneno. "Esta é uma reunião do conselho, não um clube de jardinagem. Seguranças." Ele apontou para a porta, tratando-a como uma intrusa delirante, uma última humilhação pública que ele acreditava ter o direito de infligir. Mas, para sua surpresa, ninguém se moveu. Os seguranças na porta permaneceram imóveis, olhando para o Dr. Almeida, como se esperassem um comando dele. Arthur, incrédulo com a insubordinação, estava prestes a gritar, quando a voz calma e firme do Dr. Almeida cortou a tensão como uma lâmina. "Não haverá necessidade disso, senhor", disse o advogado, aproximando-se da mesa com uma calma glacial. "Minha cliente e eu estamos aqui a convite, mais especificamente como representantes legais e fiduciários dos novos acionistas majoritários da Inovatex." A frase pairou no ar, carregada de um peso impossível. Um murmúrio percorreu a sala, um som de choque e confusão. Acionistas majoritários? O plural implicava um consórcio, um grupo poderoso. Arthur riu, um som áspero e sem alegria. "Que piada é essa? Você enlouqueceu de vez, Helena? Acha que pode vir aqui com esse velho senil e inventar uma fantasia para me constranger?" Ele se virou para o conselho, buscando cumplicidade. "Senhores, peço desculpas por esta interrupção patética. Minha esposa está passando por um momento difícil." Mas seu sorriso não convenceu ninguém. Nos olhos dos diretores, a dúvida começava a brotar. Helena permaneceu em silêncio, deixando que a arrogância de Arthur cavasse sua própria cova. Ela o observava não com ódio, mas com a distância clínica de um biólogo estudando uma criatura em seus últimos momentos. Ignorando o chilique de Arthur, Dr. Almeida abriu sua pasta de couro sobre a mesa, o som do fecho de metal ecoando no silêncio mortal. Ele não tirou relatórios financeiros, mas um documento amarelado, preso por uma fita de seda. "Antes de discutirmos os números, senhores, creio que uma lição de história seja necessária", disse ele, sua voz projetada para alcançar cada canto da sala. Ele ligou um pequeno projetor ao sistema da mesa, e na tela gigante onde antes estavam os gráficos de Arthur, surgiu uma cópia digitalizada do testamento do pai de Helena. Dr. Almeida leu em voz alta a cláusula Aurora. Aqui estipulava que o controle total de um trust bilionário seria transferido para Helena no momento em que ela usasse a joia principal da coleção em um evento público, como prova de que entendia a filosofia de seu pai. "Fortuna sussurra", ele citou. "O verdadeiro poder não precisa de holofotes." O rosto de Arthur empalideceu. Ele olhou para o colar no pescoço de Helena, a peça que ele havia desprezado, e pela primeira vez não viu uma joia, mas a arma do crime que havia assassinado seu império. A humilhação no baile não fora o fim dela, fora o começo dele. Com a base legal estabelecida, Dr. Almeida passou para a execução. Um a um, ele projetou os documentos de constituição de 3 empresas. Aurora Holdings, registrada nas Ilhas Caimã, Legacy Ventures, nas Bermudas, e Orion Capital, em Singapura. Nos últimos 3 meses, continuou ele, a voz metódica e implacável, essas 3 entidades, todas sob o controle direto do trust recém-ativado de minha cliente, iniciaram um programa de aquisição sistemática e discreta de ações da Inovatex no mercado aberto. Um novo slide apareceu, um gráfico de pizza que era a imagem da aniquilação. Uma fatia azul escura, representando 51% da empresa, estava rotulada com os nomes das 3 empresas. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir a respiração irregular de Arthur. Ele olhava para a tela, seus olhos se movendo freneticamente entre os números e o rosto sereno de Helena. A esposa que ele considerava uma decoração, um passatempo, a mulher que ele humilhou por causa de um vestido, havia em silêncio comprado sua alma corporativa. A atividade de compra que seu diretor financeiro havia sinalizado e que ele descartara como o som do sucesso, era na verdade o som de sua guilhotina sendo montada. "Isso é impossível, é fraude", gaguejou Arthur, sua voz perdendo toda a autoridade. Ele se virou para o chefe do departamento jurídico da Inovatex,
Um homem pragmático e sem lealdade a não ser a lei. Verifique isso. Diga a eles que isso é um truque. O advogado, com o rosto impassível, pegou os documentos físicos que o Dr. Almeida lhe estendeu. Por longos minutos, o único som na sala foi o farfalhar do papel. Ele analisou os certificados de ações, as ordens de compra autenticadas e as procurações fiduciárias. Finalmente, ele ergueu a cabeça, não olhando para Arthur, mas para o presidente do conselho. Os documentos são impecáveis, disse ele, sua voz ressoando como uma sentença de morte. As aquisições foram feitas de acordo com todas as regulamentações da SEC e dos mercados internacionais. A transferência de controle é legal e irrevogável. A Aurora Holdings e suas subsidiárias são de fato as acionistas majoritárias da Inoventex Corporation. A confirmação final pairou no ar, solidificando a nova realidade. O poder não havia apenas mudado de mãos, ele havia sido transferido da arrogância barulhenta para a força silenciosa. Arthur afrontou na sua cadeira, o imperador subitamente despido de seu reino. Foi então que Helena falou. Sua voz, quando veio, não era alta nem vingativa, mas preencheu a sala com uma autoridade inquestionável. Senhores, disse ela, dirigindo-se ao conselho como se Arthur nem estivesse ali. A Inoventex é uma empresa com um potencial extraordinário, mas que foi desviada de seu curso por uma liderança focada em imagem e não em inovação, em manchetes e não em resultados sustentáveis. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que sempre fora de Arthur, e se apoiou nela. Meu objetivo não é destruir esta empresa, mas restaurá-la. Vamos honrar os talentos que foram marginalizados, investir em pesquisa e desenvolvimento de verdade, e construir um legado baseado em substância, não em espetáculo. O tempo da arrogância acabou, o tempo do trabalho sério começa agora. Cada palavra era um prego no caixão da era de Arthur. Ela não estava apenas tomando o poder, estava redefinindo a própria alma da empresa que ele considerava sua criação, mostrando a todos que ela não era apenas a herdeira, mas a sucessora legítima de uma visão muito mais poderosa que a dele. A compostura de Arthur finalmente se estilhaçou. Ele se levantou de um salto, o rosto vermelho de uma fúria impotente. Sua traidora! Ele gritou, a voz rouca de desespero. Você planejou isso o tempo todo. Enquanto eu construía este império, você estava nas minhas costas, me apunhalando. Ele se virou para o conselho, os olhos suplicando por um apoio que não viria. Vocês não podem deixar que ela faça isso. Essa mulher não entende nada de tecnologia, de negócios. Ela passa os dias plantando flores. Seu discurso se desfez em um balbuciar incoerente de insultos e ameaças vazias. Era um espetáculo patético, a queda de um titã em tempo real. Os diretores, antes seus seguidores, agora o olhavam com uma mistura de desprezo e alívio. Eles não viam um líder traído, mas um tolo que havia subestimado sua oponente de forma tão completa que beirava o absurdo. A arrogância que o levara ao topo era a mesma que o fazia despencar, e ninguém estava disposto a cair com ele. Ele estava completamente sozinho, um rei nu em meio à sua corte, que agora se curvava para a nova rainha. Helena o observou desmoronar sem uma centelha de emoção em seu rosto. Quando ele finalmente ficou sem fôlego, ofegante e derrotado, ela se inclinou ligeiramente em sua direção, sua voz um sussurro que apenas ele e os mais próximos podiam ouvir, mas que cortou mais fundo do que qualquer grito. Você estava certo sobre uma coisa, Arthur. O vestido que usei naquela noite era, de fato, muito simples. Ela fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar antes de desferir o golpe final. Eu precisava economizar para comprar algo que realmente valesse a pena. Ela se endireitou e, com um olhar que varreu a sala, sua voz voltou ao tom de comando. Senhores, a primeira ordem do dia sob a nova administração é uma moção para a remoção imediata de Arthur do cargo de CEO e de seu assento no Conselho de Administração. Gostaria de ver um levantamento de mãos para quem apoia a moção. Antes mesmo que ela terminasse de falar, todas as mãos na sala, exceto a de Arthur, se ergueram no ar. O colar em seu pescoço brilhou sob as luzes da sala, não mais um símbolo de humilhação, mas a coroa de seu novo e silencioso império. A votação foi unânime, um mar de mãos erguidas que selou o destino de Arthur em menos de 10 segundos. Ele não gritou mais. A fúria deu lugar a um vazio chocante, seus ombros largos desabando sob o peso de uma realidade que sua mente se recusava a processar. Ele olhou para Helena, a mulher que ele considerava uma peça de decoração em sua vida, e viu uma estranha, uma estrategista implacável que o observava com a calma de quem acaba de resolver uma equação complexa. Os seguranças, os mesmos homens que ele pagava para proteger seu poder, agora se aproximavam dele com uma polidez fria, aguardando as ordens dela. Por favor, acompanhem o Sr. Arthur para fora do prédio, disse Helena, a voz firme, sem um pingo de triunfo ou malícia. Era apenas um procedimento. A caminhada dele pelo corredor de vidro,
passando pelos escritórios onde antes era temido e agora era visto como uma piada trágica. Foi a mais longa de sua vida. Seu reflexo nas paredes espelhadas não era mais o de um titã da indústria, mas de um homem pateticamente pequeno, expulso do Olimpo que ele mesmo construiu, mas que nunca de fato lhe pertenceu. A queda de Arthur não foi apenas corporativa, foi um colapso total, uma implosão de seu universo. A notícia da tomada de controle pela esposa fantasma explodiu no mundo financeiro e social como uma supernova. Os telefones que antes não paravam de tocar com convites e propostas, agora estavam mudos. Seus amigos, os bajuladores que se alimentavam de seu sucesso, agora atravessavam a rua para não cruzar com ele. Verônica foi a primeira a abandonar o navio que afundava. Ela lhe enviou uma única mensagem de texto, fria e cirúrgica. Sinto muito, querido, mas eu não invisto em ações em queda. Boa sorte. Foi o fim. Sua fortuna, tão entrelaçada com as ações da Innovitex, evaporou. Os cartões de crédito foram recusados. O carro esportivo foi rebocado do estacionamento de seu clube exclusivo por falta de pagamento. A humilhação que ele infligira a Helena em uma única noite agora se repetia para ele todos os dias, em cada olhar de pena, em cada porta fechada, em cada sussurro divertido que o seguia como uma sombra, lembrando-o de que o homem que se achava ao centro do universo era na verdade apenas um satélite, orbitando um poder que ele nunca foi capaz de enxergar. A humilhação final aconteceu na porta da penthouse que ele chamava de lar. Ao chegar, exausto e derrotado, a chave eletrônica não funcionou. A luz vermelha piscou, negando-lhe a entrada. Ele bateu na porta, a raiva dando lugar a um desespero infantil. A porta se abriu, revelando Helena, não com um olhar de desprezo, mas com uma calma que era ainda mais devastadora. Ela estava vestida de forma simples, e atrás dela, caixas de mudança estavam sendo organizadas por uma equipe profissional. Esta propriedade pertence ao portfólio de ativos da Fundação Legado Silencioso. Ela informou, a voz neutra como a de uma oficial de justiça. Não é mais sua residência. Você tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. O resto será doado. Ele a encarou, procurando um sinal de ódio, de vingança. Qualquer coisa que pudesse dar sentido àquilo. Mas não havia nada. Para ela, aquilo não era pessoal. Era a restauração da ordem. Ele subiu as escadas, sob o olhar vigilante dela, e encheu uma única mala com as roupas e objetos que cabiam. O rei exilado de seu castelo de vidro, agora um mero mortal, com uma bagagem insignificante. Enquanto o mundo de Arthur se desfazia em pó, o de Helena era cuidadosamente reconstruído sobre fundações sólidas. Sua primeira viagem como a nova controladora da Innovitex não foi para um centro financeiro internacional, mas para a antiga fazenda de sua família. O local estava uma bagunça, as cicatrizes da reforma arrogante de Verônica visíveis por toda parte. A biblioteca, o coração da casa, estava com as paredes nuas, as estantes de mogno arrancadas. Helena não contratou um designer de interiores. Ela chamou os mesmos artesãos locais cujos pais haviam trabalhado para o seu. Com as próprias mãos, ela ajudou a lixar a madeira, a reorganizar os livros, a devolver a alma ao lugar. Em uma tarde chuvosa, sentada na poltrona de couro de seu pai, com o cheiro de terra molhada e livros antigos no ar, ela sentiu a ferida da invisibilidade finalmente começar a cicatrizar. Ela não estava apenas restaurando uma casa, estava restaurando a si mesma, honrando o legado de sabedoria e força silenciosa que lhe fora deixado. O poder que ela agora detinha não era um troféu para ser exibido, mas uma ferramenta para proteger e cultivar o que realmente tinha valor. Na Innovitex, a mudança foi sísmica. O governo de medo e ego de Arthur foi substituído por uma cultura de colaboração e mérito. Helena, como presidente do conselho, não se sentou no trono de vidro no último andar. Ela caminhou pelos laboratórios, conversou com os engenheiros, ouviu as ideias dos programadores que Arthur considerava meros peões. Ela promoveu uma jovem e brilhante cientista de dados para a diretoria de inovação, uma mulher que Arthur havia repetidamente preterido por ser pouco agressiva. Ela cancelou os projetos de marketing megalomaníacos e redirecionou os fundos para pesquisa e desenvolvimento de longo prazo, para as ideias que realmente poderiam mudar o mundo, não apenas estampar capas de revistas. Os funcionários, antes aterrorizados, agora trabalhavam com um novo senso de propósito. Eles não estavam mais construindo um monumento ao ego de um homem, mas um legado de verdadeira inovação.
Helena não precisava gritar para ser ouvida. Sua competência e visão sussurravam, e a empresa inteira se inclinava para escutar, faminta por uma liderança de verdade. Meses depois, a poeira havia assentado. Arthur tornou-se uma nota de rodapé na história dos negócios, uma lenda uibana sobre os perigos da arrogância. Visto ocasionalmente em restaurantes modestos, um fantasma assombrando a cidade que um dia acreditou dominar. Helena, por outro lado, floresceu. Ela liderou a Innovatex a um novo patamar de sucesso e respeito, mas permaneceu fiel à sua essência, evitando os holofotes que seu ex-marido tanto cobiçava. Em uma noite tranquila, na biblioteca totalmente restaurada da fazenda, ela abriu a caixa de veludo azul e olhou para o colar Aurora. A joia que fora sua arma e sua coroa agora repousava sobre a seda, seu brilho intenso, mas silencioso. Ela não ousava mais. Não precisava. O poder que ele representava agora estava dentro dela. Ele a humilhou por um vestido que custava R$ 200, sem jamais entender que o verdadeiro poder não se veste, se herda. E a fortuna, como seu pai a ensinara, não grita seu nome em capas de revista. Ela simplesmente sussurra, e o mundo inteiro se cala para ouvir.